mexeu no meu iPod apresenta episódio 7, aquele com os conhecidos, com Mike Ike Monster. Então, quer dizer que ninguém lhe disse que a sua vida seria desse jeito? Que seu trabalho é uma piada, que você tá sem grana, que a sua vida amorosa é um fiasco? É como se você sempre estivesse emperrado na segunda marcha. E quando não é o seu dia? Sua semana, seu mês? Ou até mesmo o seu ano? E essa é a letra traduzida de I'll Be There For You, a famosa música tema de Friends. E essa letra, ela não é tão otimista assim. Mas tudo bem, eu estarei lá por você. Tudo termina com um abraço. Mas a vida não é um episódio de Friends. A vida é um episódio de Seinfeld. Friends tem o seu lado tóxico, nervoso. Não me entenda mal, eu gosto de Friends. Friends é super importante para a cultura pop. Eu aprendi inglês com Friends. Eu tenho uma relação interessante com Friends, porque quando foi ao ar o último episódio, eu fiquei sem TV a cabo. I must tell you, I've never had a problem with white people ever in my life. But full disclosure, the poor whites are my least favorites. E não consegui assistir. Eu só fui ver o último episódio de Friends 2 anos depois, quando eu comecei a trabalhar numa locadora. E tinha o DVD solo de Friends lá, e eu peguei. Foi a primeira coisa que eu peguei na locadora, porque eu queria ver como terminava essa história. Enfim, eu gosto de Friends, porém, tudo tem seu lado negativo. E Friends conseguiu ser muito tóxico, principalmente com seus personagens um pouco fora da realidade. Eu sei, ninguém quer realidade enquanto a gente tá se divertindo, assistindo uma série e etc e tal. Porém, o que acontece com Friends é que gerou uma geração de gente fantasiosa por conta dos relacionamentos, atitudes, o visual que a série mostrava. Vamos por partes. Oh my God! A série Friends foi lançada 25 anos atrás. Veio para aproveitar o vazio que a série Seinfeld tinha deixado. Usando esse humor neurótico de Nova York, uma coisa pós-Woody Allen, para tratar de relacionamento e vida cotidiana. Eu vou ler agora da resenha enviada à NBC, a sinopse. A série é sobre 6 pessoas de 20 e poucos anos que frequentam um café. Um café que funciona 24 horas. Ela é sobre sexo, amor, relacionamento, carreiras. Sobre uma época na vida em que tudo é possível, o que é muito emocionante e assustador. É sobre a busca por amor, compromisso e segurança. E o medo do amor, do compromisso e segurança. E também é sobre amizade, que quando você é jovem e solteiro na cidade grande, seus amigos são sua família. Bonitinho, né? Mas diferente de Seinfeld e outras sitcoms anteriores, com as pessoas desajustadas, problemas exagerados. Seinfeld tratava muito bem disso, pegava um problema, uma situação e exagerava. Era uma hipérbole perfeita do cotidiano. Friends, então, foi tipo a primeira série coxinha, assim, uma sitcom coxinha. É uma comédia, tipo, todo o elenco principal são jovens metropolitanos bonitos, que não tinham problemas, tipo, com álcool e nada disso. Tinha uns problemas de white people. Claro, Friends foi um sucesso e tudo mais, enfim, uma linguagem do namoro, dos personagens, que foi típico de Nova York, entrou pra um lance do pop, tipo, na época, né, todo mundo conhecia o corte de cabelo da Rachel, mas como essa série influenciou algumas pessoas, transformou muita gente em babacas. Por quê?
Tá certo que as séries, elas não são sobre pessoas assim legais. Tipo, Seinfeld, por exemplo, é sobre a vida do Larry David. Então, personagens que se preocupam demais e que não vê um bom motivo pra ficar, tipo, na balada, em festa. Só que na época de Friends, por exemplo, o que tava rolando culturalmente nos anos 90 era a época dos Club Kids, das baladas de Nova York, do Wu-Tang Clan, e a cultura dos Friends, tipo, e os roteiristas, eles direcionaram Friends pra ser, tipo, jovens da cidade e sexys. Os roteiristas de Friends, eles não estavam interessados em refletir o que estava acontecendo na época, né? Jogavam, tipo, esses personagens pra trabalhar com moda, TV, restaurantes famosos, e jogados, tipo, num rock de rádio, umas piadas, assim, do Chandler gostar de musicais. Eles não iam em baladas quase nunca, eles não falavam sobre filmes, sobre rap, sobre, sei lá, Tarantino. Parece que os roteiristas queriam fazer com que os personagens ficassem, tipo, o mais em cima do muro possível. E eu nem vou falar da situação ridícula da moradia deles, né? Que eles não tinham, na história real, eles não iam ter dinheiro pra alocar e morar naquela vista de Manhattan. Enfim, o Joey provavelmente seria beneficiado por coisas sociais, por ajuda do Estado. É um estilo de vida, tipo, bem aspiracional, que deixou muita gente nesse sonho, assim. É uma besteira aspiracional que não tem base nenhuma na realidade e nunca se tornou realidade para nenhum de nós, né? Os Friends foram os primeiros influenciadores dessa virada de milênio. Isso com certeza, eles foram os primeiros influencers. É muito aspiracional, é um estilo de vida que muita gente busca ter, até nos relacionamentos. Todo mundo meio que quer um relacionamento parecido com Friends. Todo mundo quer que a vida seja mais parecida com Friends. Óbvio que eu tô generalizando, não é todo mundo assim, mas fica muito no inconsciente da gente. Por exemplo, vamos fazer um exercício agora de imaginar como seria o Instagram dos amigos. O mais fácil, eu acho que seria da Rachel, por exemplo. Super blogueirinha, fashionista, egocêntrica, tem o universo todo ao redor dela. Enfim, um padrão muito, muito blogueirinha. A Mônica ia postar sobre comida, seria algo mais cool até. A Phoebe é uma doidona, e até aquele Instagram louco, meio artsy, com os vídeos dela tocando violão. O Joey, o Instagram do Joey ia ser divertidíssimo. O Instagram do Joey ia ser perfeito, ia ser uma coisa ex-BBB total. Eu só não ia seguir o Ross, porque eu odeio o Ross. E o Chandler ia ser o cara dos memes, aquele humor. Então, é atualizável pro dia de hoje. Eles continuam sendo influenciadores, mas influenciadores positivos e negativos, né? Outra coisa, que é o lado bem tóxico de Friends, os caras. Os homens de Friends. Eu vou deixar pra falar do Ross pro final, porque o Ross é um dos piores personagens que a televisão já criou. Eu vou falar mais no final sobre Ross. E também transformou os caras. Essa é um dos grandes problemas de Friends. Influenciando os caras ainda mais na sua própria masculinidade tóxica. Deixaram a galera totalmente cínica. Criaram um exército de Joeys, mas sem o charme que ele tem. Vendeu uma ideia bem minimalista de gênero que infelizmente continua até hoje. Quem nunca foi cantado ou cantada com How You Doing? E não me entenda mal, tipo, o Joey é um ótimo personagem de televisão. Talvez o mais real desses 6 aí. Mas alguma coisa assim, nessa autoconfiança gigante que ele tinha com o público, não só com quem ele se relacionava, mas também com o público que estava assistindo, né? Inspirou uma geração desses moleque testando essas cantadas a rodo. Que mais? Os lados negativos de Friends. Esse daqui é até pessoal. Toda a parte da Mônica gorda. Mano, sério, eu fiquei muito traumatizado nessa fase. Alimentou essa imagem de gente com sobrepeso, com piada. A Mônica só ficou, tipo, digna, entre aspas, né? Depois de perder peso.
Ou pelo menos, tipo, é assim que a série fazia aparecer. E não era só também, tipo, apenas, entre aspas, as piadas gordas, mas a maneira como a série implicava com a Mônica, como ela era uma perdida solitária quando ela era gorda. Mano, isso não é legal. Muitos outros motivos, que a série continuava, que perpetuava, tipo, deixando as mulheres como objetos pelos caras. Pode ser até, Mike, você tá problematizando demais. Bom, beleza, mas é um ponto de vista, né? Tudo soava muito como assédio, né? O sexismo do Joey, tipo, super sem controle, quando ele quer uma colega de quarto que não fuma e que não seja feia. Sério, mano. Não é legal, não. Todos esses motivos da masculinidade frágil dos homens, as piadas homofóbicas, uma falta de diversidade no elenco, enfim, o lance do lesbianismo, voltando pra homofobia, tipo, duas garotas se beijando, tipo, jogado pra você rir mais de uma vez na série. Claro, o pior legado de Friends, eu volto a falar mais pro final. Eu separei aqui alguns exemplos de que como essas pessoas, esses amigos, são tóxicos. Eles definitivamente não eram perfeitos, não era pra ser perfeitos, mas, mano, tem muita coisa errada aí que eles fizeram. Muita coisa errada. Por exemplo, quando o Ross não consegue lidar a babá masculina, que ele não conseguiu o Manny, que o Chandler deu o apelido. O cara, super qualificado, sabe cozinhar, ama crianças e com certeza o Ross não quis o Sandy por conta dos problemas da própria masculinidade que ele tinha. Quando o pai, por exemplo, ficava provocando pra ele brincar lá fora com o menino. Tipo, nada a ver. Mais um motivo, Ross. Ele fica casado com a Rachel por trás das costas dela durante vários episódios. Cara, não é legal isso. Não é legal. Ross, de novo, não deixou o Ben brincar com a Barbie. Eu lembro disso. Bad Ross. Os Gellers não são legais. Tem um episódio que a Mônica acha que a empregada dela tá roubando dela. E fica toda neurótica. Não é legal. O Chandler. O Chandler maltratava muito a Janice. Não é legal. E a Mônica, às vezes, tipo, era bem rude com ela. Não é legal. Ross, de novo, ele tentou ficar com a prima em primeiro grau. Eu lembro disso também. Rachel, Rachel. Ela contrata um cara porque acha ele gostosão. Tudo bem, porque os homens costumam contratar com base no visual das futuras funcionárias. Então tem um interessante reverso aí da história. Mas mesmo assim, não é legal. Que mais? Tem o episódio que o Ross lembra de beijar a Rachel enquanto ela tava dormindo. Como isso ia ser recebido em 2019? Explica aí, Ross. Ross, de novo. Nossa, Ross é foda. Agora o especial Ross. Porque ele é um dos piores seres humanos já criados pela televisão. Fez a outra lá, a Rachel quando ia pra Paris, por exemplo, ele fez o que fez pra ela ficar em Nova York. Isso não é legal. Ross é uma das piores pessoas. Disse o nome errado no altar, no dia do casamento, sabe? Não é legal, não é legal. E uma das piores atitudes do Ross é aquele jeito, tipo, vamos fazer um silêncio. Vamos fazer um silêncio. Quando ele vai se mudar lá pro apartamento do Joey e do Chandler. Tipo, mano, você tem que se adaptar ali, né? À realidade dos outros. Não é ficar pagando aí de bonzão. Agora, o pior legado de Friends. O pior legado de Friends é o casal Ross e Rachel. Essa atitude de Friends quanto ao relacionamento não era tipo liberada, era somente irritante.
Então, praticamente, ficamos 10 anos esperando para ver se a Rachel ia terminar com o Ross. Mas não terminar, dando um tempo. Terminar juntos, casando, o real oficial. Casando de novo, né? Porque acho que eles casaram umas 5 vezes durante Friends. E até colocou aquele arco grotesco que é a 9ª temporada, que é a Rachel namorando o Joey. Oi? Que? Não. Isso daí foi demais. Muito ruim. Roteiristas preguiçosos. Tipo, vamos até a 10ª, vamos até a 10ª, vamos até a 10ª. Beleza. E, voltando a falar do relacionamento do Ross com a Rachel, era baseado em egoísmo e uma obsessão consigo mesmo. Tipo, dar um tempo nunca significou nada, além do fato de que uma pessoa queria terminar, mas não teve a coragem de admitir isso pra outra. Essa saga, essa jornada chata de Ross e Rachel, legitimou algo que devia ser considerado tipo pura babaquice desde o começo. Fez surgir uma geração de gente que ficou falando de falsificações psicológicas de relacionamento por mais de uma década. E criou uma geração insuportável. Que fantasia esse troca de ficar com amigos, não ficar com amigos, do tô saindo e tô fazendo isso. Imagina Ross e Rachel se eles tivessem conhecido num Tinder, por exemplo. Mas não é só isso. Um dos piores legados de Friends foi que deu abertura para os clones de Friends. Principalmente How I Met Your Mother. Eu não consegui terminar How I Met Your Mother, acho que eu assisti até a 4ª temporada, porque me irritava profundamente. Principalmente o Ted, que é um Ross 2.0. Horrível personagem, horrível personagem também. Super tóxico. Então esse legado pertinente de Friends mudou também os programas de TV. Antes de surgir, por exemplo, Netflix ou essas reprises. Parece que Friends nunca realmente saiu do ar. E a TV influencia muitos programas que já estão no ar. Porque abraça e segue uma estratégia do que está já estabelecido e traz retorno, faz sucesso. Por exemplo, Friends saiu do ar em 2004, mas isso nunca aconteceu. A gente ainda consome muito Friends, seja as referências das outras séries, ou então no grande mercado que é Friends hoje em dia. Aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma casa da Warner que você tinha que pagar para ver os cenários de Friends. Claro, isso para fãs é incrível. Eu acho isso muito legal mesmo. Tem que ter cada vez mais disso. Quando eu fui para Nova York, por exemplo, eu tive que visitar o café do Seinfeld. Que obviamente não tinha nada ali. Mas eu fui até lá. Então, Friends tem um legado importante também, obviamente. Mas é bom analisar sempre o lado B das coisas, né? O yin e o yang, o equilíbrio. Friends foi realmente um ótimo programa, uma ótima série. Mas, adaptada para os dias de hoje, ia ser bem diferente.